Em 2015, uma pesquisa do Banco Mundial apontou que 65% dos estudantes de universidades públicas pertencem às classes mais ricas da sociedade. Mas no Brasil existem várias políticas para tentar reduzir essa desigualdade, como as cotas e as ações afirmativas. E é por isso que hoje a gente encerra a nossa cobertura do Compex 2018 discutindo as ações afirmativas no combate às desigualdades sociais. E para fazer esse debate com a gente, aqui no Centro de Eventos da UFG, a gente conta com a presença do Ricardo Tadeu da Fonseca, que é desembargador do Paraná. Olá, obrigada pela presença, Ricardo. Ok, eu que agradeço o convite. E também contamos com a presença da professora Luciana Dias, que é do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e pós-graduação em Antropologia da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. E como os outros debates que a gente fez aqui no Centro de Eventos, a gente conta também com a nossa plateia que vai participar nos próximos blocos. Mas para começar, queria que vocês me respondessem a respeito dessa desigualdade. A educação no Brasil, ela é desigual. E o que motiva essa desigualdade? Vou começar com o Ricardo, que está aqui mais perto de mim. Olha, várias questões estão envolvidas aqui. A começar pela péssima distribuição de renda que ainda notabiliza o Brasil como um dos países mais injustos socialmente, apesar de algumas políticas públicas dos últimos anos terem tentado corrigir isso. Quer dizer, essa desigualdade econômica acaba repercutindo de forma muito grave em relação a todas as questões sociais. No caso do Brasil, há um agravante histórico, que é o fato de que, a partir da abolição da escravidão, que notabilizou o Brasil, essa escravidão notabilizou o nosso país no Ocidente como um dos países mais cruéis em relação a isso, as políticas de correção dos erros da escravidão foram muito tardias. Nós começamos agora, a partir do século XXI, apenas a implantar políticas de reparação social. Então, o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho até efetivamente equiparar todos os cidadãos brasileiros econômica, cultural e socialmente. Professora Luciana? Sim, infelizmente a escola segue sendo um ambiente de produção e reprodução de desigualdades, né? E, na minha opinião, isso acontece porque a escola é um reflexo do que acontece na sociedade como um todo. A gente vive hoje em um país em que a desigualdade e as injustiças acontecem. Essas são marca dessa sociedade, né? Essas desigualdades que, num primeiro momento, a gente entende como econômicas, né? Levando os mais pobres a serem menos beneficiados, né, e os mais ricos a serem privilegiados por essa estrutura, ela não é somente de fator econômico. Na verdade, é importante a gente entender que há outras dimensões, há outros pertencimentos que estruturam a economia, né? Nesse sentido, eu defendo a ideia de que raça, gênero, a sua condição, né, física, se você é não uma pessoa portadora de deficiência física, mental, isso vai estruturar a economia. Então, nesse sentido, a sociedade ela é desigual, ela é intolerante às diferenças e toda essa desigualdade se reflete também no contexto escolar, infelizmente. Daí a necessidade da intervenção do Estado para reverter essa situação que já reconhece as diferenças, mas reproduz as desigualdades. Essa desigualdade, ela está mais acentuada no ensino superior ou ela é vista em todos os âmbitos da educação, desde a educação básica? Na verdade, essa desigualdade ela pode ser identificada em todos os níveis de educação. A grande questão é que, enquanto ela está atingindo somente o ensino básico, ela não provoca tanta discordância na sociedade como um todo. Como as universidades são ambientes são nichos, né, de privilégio, são nichos meritocráticos, são ambientes que historicamente foram ocupados por sujeitos hegemônicos, quando essa desigualdade é discutida no âmbito superior, as pessoas
reagem de maneira mais agressiva, posicionando-se contra ações de intervenção nesse Estado, né? A gente pega alguns números e verifica, por exemplo, que a presença de pessoas negras na educação infantil é maior quando essa educação infantil é oferecida publicamente. Na educação infantil pública, a maior presença que a gente identifica é de crianças negras na escola pública. À medida que a gente vai subindo nesse ensino básico, vai para o fundamental e vai para o médio e chega até a universidade, a gente vai verificando uma espécie de embranquecimento dos espaços, o que revela que quanto mais alto o nível, mais elitizado é o espaço. Se o espaço está muito elitizado, é necessária a intervenção do poder público, do Estado, das instituições e até dos indivíduos nesse espaço para torná-lo mais democrático e mais representativo do que é a sociedade como um todo. Ricardo? Tanto é verdade que no momento em que se estabeleceram as políticas de cota, houve uma forte reação da elite, né, com inclusive ações que provocaram manifestações do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal deu uma resposta lindíssima, dizendo que a nossa Constituição determina que no Brasil se estabeleça uma política de compensação, no sentido de que, é assim que diz o artigo 3º da nossa Constituição, devemos construir uma sociedade livre, justa e solidária, e num dos incisos desse artigo, promovendo-se o bem de todos, combatendo-se a discriminação e o preconceito. Então, veja, esta é uma diretriz constitucional do Brasil que, na medida em que diz que nós devemos construir uma sociedade livre, justa e solidária, além de exortar, além de nos convocar a fazer isto, ela reconhece a Constituição brasileira que não temos uma sociedade nem livre, nem justa e muito menos solidária. Portanto, qualquer ação no sentido de compensar esta desigualdade secular que impera no Brasil é constitucionalmente desejável. Então, essas políticas de cota que no início foram consideradas por algumas pessoas da elite como atentatórias contra a liberdade e contra a competição justa, etc., etc., foram firmemente defendidas pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, isso também não basta, meninos e meninas. Se nós queremos construir um Brasil melhor, nós todos temos que assumir o compromisso de defender a cidadania no nosso país. É algo que tem que ser do nosso coração. Não adianta a gente ter uma lei bonita se a gente não faz essa lei se tornar realidade. E ninguém vai fazer isso por nós. Somos nós mesmos os artífices, os artesãos que vamos construir um Brasil melhor. E vocês melhor do que nós, porque vocês têm tudo para fazer ainda. Nossa geração conquistou a democracia e está tentando defendê-la. Vocês têm que implementá-la e fazê-la melhor. Okay. A gente tem que ir para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais esse debate a respeito de ações afirmativas no ensino superior e também sobre como essas ações afirmativas vão combater a desigualdade social. Eu espero que você assista ao Conexões no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da Neto de Goiânia ou no 15.1 no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa no Facebook e no YouTube. Estamos de volta com Conexões, direto do Centro de Eventos da UFG, na cobertura do Compex 2018. E a gente afirmativas no combate à desigualdade social no Brasil. E para falar sobre isso, nós contamos com a presença do Ricardo Tadeu da Fonseca, que é desembargador, e da professora Luciana Dias, que é do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e também do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Goiás. Agora falando especificamente sobre as cotas. Vou começar com a professora Luciana dessa vez. Professora, de que forma as cotas têm sido importantes para esse combate à desigualdade, não só na educação, mas também na nossa sociedade? Quais os resultados que esse programa já apresentou nesses anos de aplicação?
Perfeito. As cotas, sobretudo as cotas raciais, elas são necessárias para reverter essa situação de desigualdade que a gente visualiza nos ambientes de educação, mas em todos os ambientes de tomada de decisão e poder, que tem sofrido com a escassez, a baixa representatividade, muitas vezes a ausência de segmentos da universidade. Então, a gente tem lugares, por exemplo, como a universidade pública, por exemplo, a Universidade de Brasília, que é onde eu me formei, que no ano de 2003 tinha menos de 1% dos seus estudantes negros. Isso é preocupante. Se 54% da população brasileira é constituída de pessoas negras, negras são pretos mais pardos, por que na universidade a gente tem menos de 1%? Daí a necessidade de propor a política de cotas para a universidade, ela é adotada. Como primeiro resultado, a gente tem um impacto estético, é plástico, é visível, é perceptível. As cotas foram adotadas nas federais no Brasil no ano de 2004, no primeiro semestre. No segundo semestre de 2004, você já via presenças negras na universidade, pessoas negras andando pelos corredores, turmas como de engenharia, de direito, de medicina, com 1 e até 2 estudantes negros numa turma de 60. Então, isso provoca uma mudança que é plástica, ela é estética, ela é perceptível. Essa mudança, ela pode levar a mudanças muito mais profundas, porque essas presenças levam outros conhecimentos para a universidade, que se quer plural, e a universidade vai ter que começar a debater sobre outros parâmetros. O que a gente passa a ter dentro da universidade, depois da adoção de política de cotas, é uma espécie de pluralização dos conhecimentos e dos saberes por conta da inserção dessas pessoas, que até um programa de política de cotas estavam totalmente deixadas de fora desse espaço da universidade. Ricardo? Eu gostaria de trazer aqui a questão das pessoas que têm uma deficiência. Vocês já perceberam, eu sou cego e tenho uma deficiência nas pernas. Na minha época, quando eu comecei a querer trabalhar, ninguém me dava emprego, porque se achava que uma pessoa cega não podia produzir. Na verdade, as pessoas com deficiência sempre foram mantidas em locais de atendimento caritativo e nunca foram vistas no Brasil como pessoas produtivas. Mas a partir de 1999, nós começamos a implementar uma lei no Brasil que determina que as empresas com mais de 100 empregados reservem uma cota para pessoas com deficiência. E a Constituição de 88 também estabeleceu que nos concursos públicos, um percentual de vagas, de cargos, deve ser concedido a pessoas com deficiência. Gente, a gente conseguiu, de 99 para cá, incluir no mercado de trabalho cerca de 500 mil pessoas com deficiência que, se não fossem essas cotas, nas empresas e nos concursos públicos, estariam em casa, sem produzir. Hoje, o Brasil é um dos países que coloca no mercado de trabalho um maior número de pessoas com deficiência e essas pessoas têm se destacado abertamente. Eu mesmo, quando quis ser juiz no começo da minha carreira, não pude concluir o concurso, porque disseram, não, um cara cego não pode ser juiz. Hoje eu sou juiz. E já não é mais só eu que estou ocupando esse cargo, já temos outros colegas, outras pessoas cegas também juízes e promotores de justiça, e as pessoas estão ocupando espaço que jamais se imaginaria. Então, vejam que essas cotas que a lei estabeleceu e que a Constituição do Brasil estabeleceu estão libertando de uma condição de inferioridade absurda centenas de milhares de pessoas, e há um grande espaço de crescimento disso. E, como eu já disse, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário do Brasil, diz que essas políticas de cotas são compensações, porque determinados grupos, como os negros, que a professora mencionou aqui, como as pessoas com deficiência que eu represento, são grupos notoriamente prejudicados pelo preconceito, pela discriminação aberta, né? Então, a gente estabeleceu a cota para compensar isso, e está sendo altamente bem sucedido, embora haja iniciativas no sentido de atacar as políticas de cota. Então, a gente precisa ficar alerta. Bom, vou passar agora para a pergunta do público. Pode fazer a pergunta, João. Meu nome é João Pedro Félix, eu sou estudante de jornalismo e, na verdade, eu queria que vocês abordassem sobre como são as cotas e quais são elas, porque tem muita gente que não sabe. Até mesmo quem entra na graduação por ampla concorrência, ou crianças, ou quem não tem esse contato.
Cotas é uma modalidade de ação afirmativa. O que é uma ação afirmativa? É uma medida tomada pelo poder público e até individualmente, né, pelas instituições, pelo poder público ou individualmente, quando você adota uma postura, por exemplo, antirracista, antimachista, antidiscriminatória, né, de pessoas com deficiência, por exemplo, quando você adota essa ação pode ser chamada de ação afirmativa. A cota é um modelinho de ação afirmativa. E o que é a cota? É a reserva de vagas para sujeitos que foram historicamente discriminados. Esses sujeitos, eles não conseguem inserir em alguns espaços se o governo não forçar a entrada deles. O maior exemplo disso é a gente tem instituições que têm mais de um século nesse país, como a universidade, por exemplo, e ela não conseguiu fazer com que alguns sujeitos entrassem. Né, o pessoal, por exemplo, surdo está tendo acesso agora. O pessoal cego está tendo acesso agora. A população negra, a população indígena, ela está tendo acesso agora. E esse acesso decorre de uma ação do governo para inserir esse sujeito nos espaços de tomada de decisão e poder. Por que essa inserção é importante? Porque a gente precisa tornar esse espaço plural e representativo do que é a sociedade brasileira. E, de fato, isso tem acontecido. Eu vou só falar de uma experiência minha pessoal, como eu já falei anteriormente. Eu fui estudante da UNB, né, eu me formei na UNB, e até 2002, na UNB, eu era confundida com africano. As pessoas perguntavam se eu era africana, com esse tipo físico meu. Existe alguém mais brasileira do que eu? Eu só sou uma mulher negra, mas eu não me pareço com uma africana. Mas a presença dos africanos na UNB era mais comum, mais naturalizada do que a presença de uma pessoa como eu. Isso revela o quanto as cotas são necessárias. Hoje, professora dessa instituição, eu tenho alunos no curso de engenharia, de direito, de medicina, que são negros, e há já uma certa naturalização dessas presenças. Então, essas medidas, que são medidas compensatórias, que são medidas reparatórias, elas precisam ser adotadas pelas instituições. É importante que se diga também que as cotas devem existir enquanto houver desigualdade, porque na medida em que se constate que, por exemplo, as pessoas negras estão inseridas nas universidades, nas empresas, enfim, nas várias atuações sociais, na mesma proporção em que há negros no Brasil, na população, né, nós vamos, então, tornar desnecessárias as cotas. Então, as cotas são, então, como disse a professora, proporções, são medidas de inserção proporcional de negros. Então, você estabelece um percentual. Por exemplo, hoje as empresas são obrigadas a contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência. E a hora que as pessoas com deficiência estiverem inseridas, acabam as cotas. Vou ter que interromper você, Ricardo, porque o nosso bloco está chegando ao fim, tá? Mas daqui a pouco a gente volta com outro bloco para a gente finalizar essa discussão a respeito das ações afirmativas no combate às desigualdades no país. Se você quiser sugerir um tema para a gente discutir no Conexões, é só enviar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp, no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, aqui direto do Centro de Eventos da UFG, fazendo essa cobertura especial da 15ª edição do Compex 2018. E esse é o último programa que debate um tema trazido aqui pelo Compex. E dessa vez o tema são as ações afirmativas no combate à desigualdade no país. Para falar sobre isso, nós estamos conversando com o Ricardo Tadeu da Fonseca, desembargador, e com a professora Luciene Dias, que é do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Luciana Dias, perdão, professora, que é do Programa de Pós-Graduação de Direitos Humanos e também da Antropologia aqui da UFG. Vou começar com uma pergunta, então, que a gente tem mais uma pergunta do público. Boa tarde, meu nome é Tamires, sou professora da rede pública. Eu queria perguntar, assim, por muito tempo a gente viveu no Brasil uma natural, assim, como se não tivesse nenhuma discriminação,
né? Como se a gente vivesse num país de todos, para todos, e esse preconceito ele existia de uma forma velada. Hoje a gente já vê esse preconceito mais aberto, né? Muitos casos de violência. Eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês acham que vai ser daqui para frente essas ações afirmativas. Qual é a perspectiva mesmo? Vou começar com a professora Luciana, já que eu errei o nome para mim. Vamos lá, então. É verdade. Tem um sociólogo que eu gosto muito, ele chama Horácio Nogueira. Ele faz um diagnóstico muito bom do Brasil e as relações raciais que a gente reproduz aqui nesse país. E o Horácio Nogueira ele chega à seguinte conclusão. O Florestan Fernandes também chega a essa conclusão. O brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Essa é a mais pura verdade. Nós somos um povo que ainda é muito preconceituoso, às vezes muito intolerante e avesso às diferenças, promove as desigualdades, mas quando alguém pergunta, a gente nega, porque a gente tem preconceito de ter preconceito, né? A Perseu Abramo mesmo faz uma pesquisa de tempos em tempos, em que ela faz duas perguntinhas. Existe racismo no Brasil? 98% dos respondentes dizem sim, existe racismo no Brasil. Aí vem a segunda perguntinha. E você é racista? Não. 98% dos entrevistados dizem, não, eu não sou racista. Então, tem uma contradição aí para a gente resolver. Eu costumo dizer que se tem um benefício trazido pelas cotas onde elas foram adotadas, inclusive na universidade, é trazer para a superfície, é revelar esse caráter feio da população brasileira, que é de ainda ser intolerante às diferenças. A gente ainda alimenta os preconceitos. E quando a gente adota uma política de cotas, por exemplo, a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Eu tenho que aprender a conviver com o negro, com o indígena, com o homossexual, com a mulher em alguns espaços, com as pessoas com deficiência, e aí a máscara do preconceituoso cai. Então, não é que o preconceito e a discriminação tenham aumentado com as cotas, mas elas são reveladas, o que eu particularmente acho maravilhoso, porque você só combate inimigo visível. Se você não sabe o que está te atacando, você não consegue combater. Tem aí um grande benefício trazido pelas leis de cotas. Com relação à minha perspectiva de futuro, eu acho que a gente vive um cenário político atual cruel, perverso e que coloca em risco todas essas conquistas que nós tivemos há mais de uma década nesse país. É importante que estejamos atentos e eu chego a me emocionar a tocar nesse ponto, porque é necessário que pensemos com muita consciência, com muita lucidez, quem a gente vai colocar na presidência desse país a partir do dia 1º de janeiro. Porque, a depender de quem a gente colocar lá, e o cenário que se anuncia ele é nefasto, essa pessoa que estiver lá vai coordenar ações completamente anti-cotas, anti-ações afirmativas, anti-direitos humanos. Né? Ele já anuncia isso no seu discurso. Então, estejamos atentos, sejamos conscientes e muito cuidado na hora que você for votar. Né? E escolha por um programa de governo. Escolha pela democracia ou não democracia. Né? E não por uma questão partidária. Ricardo? Só posso fazer minhas as palavras da professora. Sim, o cenário é preocupante, porque há um anúncio aberto do candidato que é notoriamente o mais cotado para assumir a presidência, no sentido de que ele vai favorecer as políticas de maioria e não vai estimular as políticas que defendam as minorias. Agora, que maioria é essa, né? Quem vai ditar os rumos desta maioria, se essa maioria, por ele anunciada, não refletir a natureza do povo que a compõe? Quer dizer, a verdade é que toda maioria é composta de vários grupos. Portanto, você só constitui a maioria real, democrática, se esta maioria refletir a diversidade do povo que a compõe. Senão, essa maioria passa a ser um mito, uma mentira, e ela passa a oprimir, a partir do poder econômico de quem a controle, as minorias. Então, você tem um risco muito sério de comprometer a democracia substancial, a democracia real. O nosso tempo está quase terminando, acho que não dá mais para uma pergunta, então queria agradecer muito. Obrigada pela sua presença, Ricardo, bem-vindo ao Conexões. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com a sua presença aqui para discutir. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Obrigada de novo, professora Luciana, sempre com a gente para discutir esses temas tão importantes. Eu que agradeço e agradeço a cada uma e cada um de vocês que está aqui nesse momento escutando um pouquinho sobre ações afirmativas no combate às desigualdades. Se há uma luz no fim do túnel, essa luz está nas nossas ações, né? Então, a gente precisa agir de maneira a combater racismos, todo tipo de preconceito, homofobias, misoginias, todo tipo de preconceito que ainda caracteriza a sociedade brasileira. Muito obrigada. E o Conexões está chegando ao fim, mas eu quero que você continue acompanhando a nossa programação. Além disso, você também pode acessar o site tvufg.org.br e conferir as novidades da TV UFG. Também dá para curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!